Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Panorama Econômico da Semana. Hoje nós vamos mergulhar um pouco no que rolou na semana passada, do dia 31 de março a 4 de abril, uma semana muito agitada pelas tarifas dos Estados Unidos e projetar o que vem pela frente entre os dias 7 e 11 de abril. São quase 9 minutos ali de análise para você entender o mercado e se preparar. Então pega um café, dá um like e vem comigo. Beleza, então vamos lá. Falando sobre a semana passada, um breve resumo do que aconteceu na semana passada. Foi um verdadeiro teste para os mercados, né? Tudo começou com o Liberation Day, em 2 de abril, quando Donald Trump ele ativou as tarifas pesadas ali, né? Cerca de 10% sobre as importações, 34% contra a China, 20% na União Europeia e até 32% em Taiwan. E o resultado, S&P 500 despencou 9,08%, perdendo quase 5 trilhões em 2 dias. E já o nosso Bovespa ele fechou a semana aí negativo em 3,52%, fechando a semana aos 127.256 pontos, com a Vale JPS sentindo o peso das exportações. Na sexta-feira teve um fato bem interessante, que foi na abertura do mercado à vista. O Bovespa ele começou invertido, que a gente chama de backwardation, né? Que é quando o preço do contrato futuro ele é mais baixo que o preço do à vista spot. É muito raro disso acontecer, é difícil de se ver. Mas não durou muito. Tinha vários papéis em leilão que demoraram para abrir, por isso que essa inversão aconteceu. Mas logo voltou à normalidade, né? Caso raro, mas aconteceu. O dólar subiu e fechou ali a semana em 5,88 no Brasil. O IGPDI de março, também que foi divulgado dia 3, marcou alta de 0,8, acima do esperado. Nos Estados Unidos, os relatórios de emprego surpreenderam com 228 mil vagas, mas a confiança do consumidor caiu ao nível menor em 4 anos, segundo o Conference Board. A OCDE ela cortou o crescimento global para 3% e a China já retalhou. Um clima de incerteza ainda está no ar, né? Esse é um breve resumo, assim, bem sucinto, listando alguns pontos, né? E agora a gente vai sentir muito o impacto dessas alterações que teve, essas quedas aí fortes nas bolsas do mundo global, em tudo, né? Em tudo aconteceu coisas que a gente não está acostumado a ver. O índice VIX, por exemplo, ele trabalhou acima de 40, bem próximos de níveis de pandemia, que ele chegou a 49, né? Então, assim, foi elevada a risco de recessão global, então várias coisas que estão no radar aí, né? Mas assim, em resumindo, foi uma semana muito produtiva, porque a gente gosta de volatilidade e dá para tirar no day trade, né? Principalmente que é o que a gente faz aqui, trabalhando com contratos futuros, a gente ganha tanto na alta quanto na queda. Deu para observar muita tendência, muitos dias bem produtivos, né? E agora vamos ver como é que essa semana vai se comportar. Na segunda-feira, dia 7 de abril, ela abre já com um giro global, né? Às 2 horas da manhã, o Japão vai divulgar a prévia do indicador coincidente do índice antecedente de fevereiro. Em janeiro, eles marcaram 0,1% e 0,4%. Será que as tarifas frearam a economia japonesa? Não dá para saber ainda, né? Vamos ver, aguardar esses dados aí. Às 3 horas, a Alemanha ela vai trazer a produção industrial, que subiu 2% em janeiro, mas as exportações dela caíram 2,5%, com a balança em 16 bilhões de euros. Às 8h25, isso aqui já no Brasil, né? O Boletim Focus vai atualizar as projeções pós-tarifas, né? Vamos ver o que os economistas vão falar aí, se o mercado vai atualizar as projeções para a inflação, PIB e a Selic, né? Será que os economistas vão subir a aposta da inflação com o dólar pressionado? Vamos ver, né? Os dados dos Estados Unidos às 11 horas vai ter o índice de tendência do emprego, que foi 108.056 em fevereiro. Será que sobe ou cai? Às 16 horas a gente vai ter o crédito ao consumidor, que bateu 18,08 bilhões, testa o consumo americano, um dia de sinais mistos ali, né? Na terça-feira, dia 8 de abril, ela foca nas finanças públicas. Às 3h45, a França ela vai atualizar a balança comercial, que em janeiro ficou negativa, em 6,5 bilhões de euros, com exportação a 49,8 bilhões. As tarifas vão piorar, será por isso? Tudo sinaliza, né? Mas temos que aguardar o dado real. Às 8h30, o Brasil vai soltar o balanço orçamentário de fevereiro. O superávit foi de 104 bilhões, mas a dívida bruta está em 75,3% do PIB. E às 11 horas, a produção de veículos, que subiu 23,8% em fevereiro. Vamos ver se março segura, hein? Nos Estados Unidos, às 9h55, o índice Redbook anual foi de 4,8. O
consumo aguenta as tarifas, um dia para ver como o Brasil e o mundo vai lidar com a pressão cambial, certo? Na terça-feira. Já na quarta-feira, dia 9 de abril, ela traz o varejo e Fed. No Brasil, às 9 horas, as vendas no varejo de fevereiro caíram 0,1% no mês, mas subiram 3,1% no ano. As tarifas vão frear o consumo em março, a gente precisa analisar isso também, né? O IPP, que foi de 0,13%, e às 14h30, o fluxo cambial, que perdeu já 2,085 bilhões de dólares em março. E nos Estados Unidos, às 8 horas, juros de hipoteca que caíram a 6,7%. Mas os pedidos recuaram a 1,6%. Às 15 horas, as atas do FONC, que vão mostrar o que o Fed está pensando, o Federal Reserve está pensando com relação às tarifas, né? Depois, mais no final do pregão, que já vamos estar fechado às 10h30, na China, o IPC. E é um dia de dados que podem mexer com tudo aí, principalmente a questão da ata do Fed, né? Mas vai ser às 3 horas ali, provavelmente vai dar algum movimento no período da tarde. Já na quinta-feira, dia 10 de abril, na quinta, sobre serviços e inflação. No Brasil, às 9 horas, o setor de serviços de fevereiro, que caiu 0,2% no mês, mas subiu 1,6% no ano. E nos Estados Unidos, às 9h30, o IPC de março, que atualiza os 2,8% anuais de fevereiro. O núcleo foi de 3,1%. O pedido de seguro-desemprego que marcaram 219 mil. Às 15 horas, o déficit federal, que foi de 307 bilhões em fevereiro, e na Alemanha, às 7 horas, o relatório do Bundesbank, da Auton Europeu. Um dia para entender a inflação e o trabalho no pós-tarifas. Na sexta-feira, que é dia 11 de abril, a semana fecha com PIB e expectativas. No Reino Unido, às 3 horas da manhã, o PIB de fevereiro, que subiu 0,2% anterior no trimestre e vai mostrar o dado atual, isso lá na sexta. Né? Mas a produção industrial caiu um pouquinho e a balança ficou negativa, em 17,85 bilhões de libras. Na Alemanha, o IPC, que foi de 2,3% em fevereiro, e no Brasil, às 9 horas, vai ter o IPC-BR, que o anterior foi 0,9%, e o IPCA de fevereiro, que marcou 5,06% no ano. E março, como que vai ficar? Nós vamos conferir esse dado aí, vai ser bem interessante na sexta-feira. Nos Estados Unidos, às 11 horas, a confiança de Michigan, que caiu a 52,6 em março, e na Argentina, o IPC anual, que foi 68,6. Um final de semana para digerir os impactos, né? Bom, mas esse foi um breve resumo do que aconteceu na semana anterior. E aqui falamos os pontos principais dia a dia que pode acontecer e impactar o nosso operacional durante a semana. Curtiu essa análise? Semana passada mostrou o estrago das tarifas e essa próxima semana agora com os dados que vão ditar o rumo do mercado. Né? Então, assim, o mercado vai estar digerindo essas informações, essas tarifas e como reposicionar. Né? Na sexta-feira foi um dia bem atípico ali, mas deu para surfar bastante uma tendência boa. Né? Então, beleza, pessoal, fico por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos aí compartilhando esse conteúdo para quem precisa entender esse cenário. Até a próxima. Um abraço. Obrigadão.